No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda lancheira térmica. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Julie Bétio, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda lancheira. Olha só se ela não é um charme, ela é toda em tecido por fora, dentro ela é toda em plástico, então é super fácil de higienizar. Ela tem esse fechamento em tecido que dá um detalhe todo especial para a peça. Ela tem um tamanho super bom também, cabe uma garrafinha de água em pé, cabem várias coisas aqui. Mas antes de mais nada, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de deixar um like ao final do vídeo e um comentário também com sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui. Eu também tenho um Instagram, @juliebetio. Lá eu divido com vocês várias dicas sobre costura criativa, então aproveita e me segue lá. Eu também quero falar um pouquinho do site da Belo Pano, é www.belopano.com.br. Nesse site vocês encontram uma infinidade em ferramentas, tecidos, tudo para patchwork e costura criativa. Vale a pena dar uma olhadinha porque tem tecidos com estampas exclusivas, tem muita coisa bacana. Inclusive todo o material dessa aula de hoje você encontra lá no site deles. Mas agora então chega de conversa e vamos para o que interessa. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Então vamos para as medidas de corte da nossa lancheira, tá? O corpo da lancheira, eu escolhi esse tecido xadrez, tá? Eu já matelacei com a manta estruturadora, tá? Só tecido e manta para dar uma estruturada na peça, tá? O fundo, a mesma coisa, tecido xadrez e a manta, tá? Nós vamos cortar de que forma? Eu já coloquei ali na descrição do vídeo o molde, tá? Aqui consta o molde do fundo, que é esse em preto maior, e o molde de dentro é o molde que a gente vai cortar o fundo da manta térmica, porque a manta térmica não vai ser costurada, ela vai ser apenas encaixada na lancheira, tá? Então, a medida de dentro é a parte da manta térmica no fundo, tá? Também tá lá na descrição do vídeo o molde. Então, vamos para as medidas de corte. Do tecido principal, eu cortei de 30 por 75 centímetros, no tecido principal na manta e já matelacei. O fundo cortei conforme o molde e essa parte aqui é a parte do fechamento, a parte de cima da nossa lancheira. Então eu cortei duas partes de tecido de 36 por 38, ó. Aqui tem duas partes. Usei um outro tecido para dar um contraste na lancheira. 2 pedaços de alça de 44 centímetros de cadarço para alça e 2 metros. Aqui eu vou usar uma fitinha de cetim mais fininha, mas também pode ser o rabo de rato, é super bom para fazer o fechamento da lancheira na parte superior. Agora eu vou mostrar a parte do plástico, que é a parte interna da lancheira, que eu cortei. O plástico eu gosto de cortar 1 centímetro menor, tá? Porque senão sobra muito dentro da lancheira e acaba ocupando muito espaço. Então, eu cortei ele de 29 por 74 centímetros, tá? Essa aqui é a parte do corpo. E aqui, cortei conforme o molde, mas a gente vai precisar ir ajustando na hora de fechar o fundo. Mas é bem tranquilo, porque tu já coloca os grampos no fundo, a hora que tu vai para a máquina, automaticamente ele já assenta para fechar. Então, é bem tranquilo. Esse aqui é um plástico emborrachado, branquinho. Ele é bom porque pode costurar e não rasga. Então, é super bom esse plástico para acabamento de lancheira, tá? E agora eu vou mostrar para vocês a manta térmica que vai encaixada dentro da lancheira. Então ela também eu corto menor. Aqui eu tenho
uma medida da manta térmica de 24 por 72 centímetros para o corpo, tá? E o fundo foi cortado, então, conforme o molde que tá aqui na descrição do vídeo, que é aquele molde menor que tá dentro da parte do fundo, tá? Então, cortei conforme o molde. Agora, então, vamos começar a montagem da nossa lancheira. Então, agora nós vamos pegar o corpo da lancheira, tá? Que já tá matelaçado com a manta e vamos fechar na extensão de 30 centímetros, tá? Então, eu vou colocar alguns grampos e nós vamos costurar essa parte aqui. Pronto, costurada essa parte, agora a gente vai colocar o fundo, tá? Da lancheira, que é esse aqui também, que já tá matelaçado, tá? Com a manta e o tecido. De que forma? Nós vamos marcar o centro do meio, tá? Das duas pontas em formato de cruz. Marco o centro. Essa costura aqui é a parte, fica na parte de trás da nossa lancheira, tá? Então, aqui é as costas e aqui vai ser a frente. Nós já vamos marcar também, fazer os piques. Unindo a costura com o pique central ali que eu fiz da frente, a gente marca as duas laterais. Esse mesmo procedimento a gente vai fazer no fundo, tá? Vamos marcar assim e depois, ó, marcado os centros, agora a gente vai fazer a colocação do fundo, tá? Alfinetando os piques, ó, tá? Frente e costas da lancheira e as laterais eu vou alfinetar e depois eu mostro pra vocês. Já alfinetamos o fundo, agora então eu vou costurar. Pronto, o fundo já foi costurado, tá? É bom a gente desvirar, dar uma conferida se ficou bem costurado, sem nenhuma prega. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com a parte do forro, tá? Que é o plástico, tá? A mesma coisa, tá? Vamos fechar aqui essa lateral, tá? E depois vamos encaixar o fundo, tá? Na parte que fica aberta ali, a gente encaixa o fundo, sempre lembrando que o plástico é escorregadio, então o ideal é usar os grampinhos, o alfinete pode marcar, né? Mas enfim, a gente usa os grampinhos para ir costurando e assentando o fundo. É possível que sobre, porque a gente diminuiu 1 centímetro, tá? Do nosso forro, tá? Do plástico. A gente diminuiu 1 centímetro de tamanho e 1 centímetro de altura. Então, provavelmente vai sobrar um pouquinho. Então, a gente sempre deixa sobrando nas bordas, tá? Laterais. Aqui a gente ajusta e encaixa na peça e aqui a gente afunda um pouquinho mais a costura, então, para auxiliar na colocação do fundo. Olha só, vou mostrar essa parte para vocês, então, que eu acho que é a mais difícil que tem na lancheira é fechar o plástico, porque o plástico é muito liso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o plástico no fundo, já passei uma costura, ó, como se fosse a costura do fundo, ó, nas duas partes retas do fundo para prender já esse plástico, certo? Agora, eu coloquei grampos ao redor, ó, e o fundo fechou exatamente, então não precisei embeber o fundo na peça, simplesmente deu certinho, ó, o meu fechou certinho e agora eu vou costurar.
Provavelmente o de vocês também, o plástico é assim, tá? Ele tem diferença do tecido, o tecido às vezes é mais maleável, o plástico é mais seco, então deu bem certinho aqui, não precisei fazer nada, ó. Eu vou fechar agora e vamos ver, mas a princípio alfinetando deu bem certo o fundo aqui. Prontinho, ó, fundo do meu forro do plástico pronto também. Agora então a gente vai pegar as partes que a gente cortou para o fechamento de 38 por 36 centímetros, duas partes, tá? E o que nós vamos fazer? Eu já coloquei direito com direito, ó, tá? Dos tecidos. E fiz a marcação. Essa parte do fechamento a gente precisa passar o cordão aqui depois, então o que eu fiz? Eu marquei o centro, tá? Dessa parte do fechamento. Marquei 1 centímetro para baixo, tá? Que vai ser a bordinha para o acabamento. E depois abaixo desse 1 centímetro, marquei mais 2 centímetros, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fechar as duas laterais, tá? Porém, na marcação de 2 centímetros aqui em ambos os lados, a gente não vai costurar, porque depois aqui vai passar o cordão para dar o fechamento, tá? Dos dois lados, então, tanto desse lado quanto desse, na marca de 2 centímetros, a gente não costura. Então, vamos começar agora. Pronto, então aqui na marcação dos 2 centímetros, ó, a gente não costurou de ambos os lados. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai dobrar, tá? Desta forma aqui, ó. Como o fechamento é duplo, ó, a gente vai dobrar, o acabamento do tecido fica, um lado fica pro lado de dentro e o outro pra fora. Ó. E agora a gente vai fazer a marcação dos 2 centímetros, tá? Conforme a gente fez ali, eu fiz antes para mostrar para vocês, para ficar bem visível. A gente vai fazer a marcação dos 2 centímetros agora na parte externa, ó. Lembrando, um detalhe importante, a parte que ficou abertinha, ó, ela tem que ficar pro lado de fora da peça, tá? Então, a gente vai dobrar o meio, tá? Unir as bordas aqui para elas ficarem juntinhas, para não dar problema de sobrar tecido ou faltar depois na hora que a gente for costurar na lancheira. Tá? E aí agora eu vou fazer a marcação, a mesma marcação, 1 centímetro do meio, que aqui é o meio do meu tecido, aí eu vou colocar 1 centímetro para baixo, tá? E fazer a marcação de 2 centímetros aqui. É importante que a gente faça uma marcação, nem que seja com gizinho, para nos orientar na hora que a gente for costurar essa parte, para ficar retinha, tá? Que é a parte onde a gente vai fazer o canal para passar o cordão. Eu vou marcar e depois eu mostro para vocês. Pronto, o tecido já está marcado, ó, para vocês verem. 1 centímetro da borda, onde a gente dobrou, né, o tecido aqui. Marquei 1 centímetro e para baixo dessa marcação, 2 centímetros. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos costurar esse canal aqui, tá? Lembrando que a gente vai costurar aberto, tá? Pra não ter, a gente não pode fechar, né? Enfim, só lembrando que a gente tem que costurar aberto aqui. Então, vou iniciar a costura e vou costurar em cima dos 2 riscos, tá? Toda a volta do fechamento. Pronto, já fiz a costura que vai passar o nosso cordão no fechamento aqui, ó, as 2 costuras paralelas, tá? Então, já tá prontinha a parte do fechamento. A gente reserva e depois, na montagem, a gente vai voltar para ela.
Agora, então, a gente vai iniciar a montagem, tá? Da lancheira. Vou pegar a parte externa, tá? O corpo, a parte externa e os pedaços de manta térmica que a gente cortou conforme o molde. Esse aqui é o fundo e esse aqui é o que envolve a lancheira, tá? No corpo. A gente corta menor porque não é costurado, é só encaixado na lancheira. Isso facilita um monte de coisas. Por quê? Porque quando a gente costura a manta térmica, a tendência dela é furar. Como ela tem esse plástico na parte superior aqui, acaba rasgando, então a duração da lancheira, a vida útil é muito curta. Então a gente não costura esse tipo de manta térmica, tá? O ideal é o quê? A gente sempre fazer menor, isso para qualquer lancheira, tá? E encaixar na lancheira, se achar necessidade de colar no lado avesso, pode colar. O que não dá para fazer é a gente costurar, porque isso, conforme a gente vai colocando peso dentro dela, vai abrindo a costura e rasgando completamente a manta térmica. Então, o ideal é sempre fazer ela encaixada, tá? Então, aqui tá os pedaços que a gente já havia cortado. Eu vou começar encaixando o fundo, tá? Conforme o molde, ó, ele fica bem assentado lá no fundo da lancheira, tá? A parte brilhosa é pro lado de dentro, que ajuda a segurar o calor, então ela tem que ficar voltada pra dentro, tá? A parte branca vai encostar com a manta. Aqui o fundo, que eu já coloquei. E no corpo a mesma coisa, ó. A gente pega, eu vou dobrar ela assim, a parte branca, e encaixar na lancheira. Aí vocês encaixem, se precisar fazer algum ajuste ir medindo, ficou muito grande a minha manta, vou medir. Eu gosto que ela fique justinha, tá? Porque ela ajuda inclusive a dar uma sustentação pra lancheira. Então, ó, aqui em cima ela vai ficar em torno de uns 2 dedos mesmo assim, que a gente vai ainda tem toda a parte do acabamento. Então, ela fica dessa forma aqui, ó, encaixada dentro da nossa lancheira, tá? Feita essa parte da manta térmica, nós vamos pegar o forro, que também já está pronto, tá? Do lado avesso dele, o lado direito fica pra dentro, assim. O lado avesso a gente vai encaixar também aqui, tá? Colocar na lancheira, tá? Ó, de que forma? A gente vai centralizar costura com costura, ambos têm essa costura na parte de trás, nós vamos unir, eu vou encher de grampinhos aqui, porque depois a gente vai passar uma costura de segurança na parte superior, tá? Eu vou colocar alguns grampos que vão nos auxiliar já. Aqui, então, já coloquei o forro, tá? Coloquei uns grampos de segurança que vão me ajudar aqui na hora que eu for passar a costurinha aqui na parte superior. Eu prefiro fazer essa costura de segurança para prender, tá? O nosso forro na parte externa da lancheira e depois a gente faz a marcação das alças e aí também faz uma costurinha de segurança. Pronto, já costuramos a parte superior do plástico, tá? Aqui, fizemos uma costurinha de segurança. Aqui o importante é fazer uma costurinha bem fininha, meio pezinho de máquina, tá? Porque para depois não aparecer essa costura na hora do acabamento, tá? Então, já costuramos o forro na parte externa. Agora, a gente vai fazer a marcação das alças. De que forma? Ó, vou marcar o centro, tá? Alinhando aqui a minha costura lateral, tá? Que é a parte de trás da minha lancheira, que eu já sei que é o centro das minhas costas, ó. Vou marcar o centro da minha frente aqui. Eu já fiz as marcações, ó, o centro da frente, já fiz um risquinho ali, pode ser de giz ou com a caneta que apaga com ferro. E aí, a gente vai marcar 14 centímetros, tá? Entre uma distância e outra. Então, é 7 de um lado, a partir do centro, tá? Já marquei ali 7 e 7 a partir
do centro para direita. Então, para direita e para esquerda, totaliza 14 centímetros aqui. Mesma coisa na parte de trás, tá? O centro é a costura, 7 centímetros para direita, 7 para esquerda. O que a gente vai fazer agora? Posicionar as nossas alças. Os 2 pedaços de alça que a gente já havia cortado de 44 centímetros, eu posiciono para o lado de fora, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar um grampinho aqui para me auxiliar e vou fazer uma costura de segurança para prender essa alça aqui também, para depois a gente vir com a parte do fechamento e finalizar a lancheira, tá? Então, eu vou colocar os grampinhos, a costura também tem que ser bem na beiradinha, tá? Meio pezinho de máquina acompanhando a de baixo, para não aparecer depois, tá? Pronto, ó, já fizemos a costurinha. Agora, então, o que a gente vai fazer? Pegamos a parte do fechamento, tá? E nós vamos vestir direito. Como que eu sei qual que é o direito? É o que tem a abertura aqui para passar o cordão. Então, a gente vai vestir o direito, tá? Já vou colocar, virar do avesso aqui e vou vestir direito com direito da minha lancheira, tá? Ó, vou vestir aqui na parte de cima. Vou alinhar bem deixar bem na lateral aqui. Se vocês quiserem e sentirem necessidade, pode marcar, tá? A lateral aqui, ó. Como a gente já tem o centro aqui, que a gente marcou as alças, tá? Unimos os 2 centros, que é a costura e a parte da marcação que a gente fez, e marca a lateral, tá? Que isso vai ajudar na hora de fazer só uma marcação de caneta, e aí ajuda a gente a centralizar com a costura, tá? Ó, a costura da nossa parte aqui do fechamento, tá? O fechamento tem 2 costuras laterais e a gente assenta com a marcação da lateral. Eu vou ajustar aqui, colocar os grampos aqui todos ao redor e depois eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, já coloquei os grampos na parte superior aqui, com a parte do fechamento. Então, agora vou costurar. Agora sim a gente pode costurar um pé de máquina, tá? E depois a gente vai virar essa parte pra dentro pra dar o acabamento em cima, fazendo um falso viés, certo? Então, vamos fazer essa primeira costura aqui da nossa lancheira. Lembrando, pé de máquina. Outra coisa que eu queria dizer é... lembrando sempre de assentar bem o tecido, tá? Porque ele dá exatamente o tamanho certo, não sobrou nada o tecido do fechamento, tá? Deu bem certinho com a minha lancheira aqui. Então, a gente tem que ir costurando devagar essa parte, fazer um pé de máquina para não sobrar tecido na parte externa, porque ele dá bem direitinho, bem certinho. Pronto, fizemos essa primeira costura. Agora, o que a gente vai fazer, ó? Vamos desvirar essa parte, ver se ficou toda bem costurada na parte superior. E aí, agora sim, a gente tomba essa parte do fechamento pra dentro, tá? Ó, fazendo com que aquela margem de costura que ficou pro lado de dentro nos dê a sustentação pra gente fazer uma costura agora e sim dar o acabamento, tá? Como se fosse um viés, mas na verdade nada mais é que a parte do fechamento da nossa lancheira, que a gente dá um acabamento diferente aqui, tá? E deixa ele com esse acabamento como se fosse um viés na parte externa. Eu vou colocar alguns grampos aqui para me ajudar a ir para a máquina e depois vamos fazer essa costura. Então, ó, já coloquei os grampinhos para me auxiliar na hora da costura. O que eu vou fazer?
vou costurar um pé de máquina aqui na parte superior, que já vai me ajudar a dar o acabamento para minha lancheira. Pronto, já costuramos, ó, deu um acabamento na nossa lancheira, ó, fica um falso viés, tá? Agora eu vou no ferro, vou dar uma passada, uma sentada, depois eu vou passar o cordão aqui, tá? Lembrando que o cordão a gente entra com um por esse lado, passa toda a volta, sai com o mesmo por aqui, depois entra com outro por esse lado, dá toda a volta e sai com ele por aqui. Aquela medida que eu dei no início para vocês dividam em duas partes para fazer isso. Então agora eu vou dar uma passada, colocar o cordão e depois eu volto para mostrar ela pronta para vocês. Já finalizamos a nossa lancheira térmica, olha só que charme que ela ficou e ela é super fácil de fazer. Então, mãos à obra e vamos lá confeccionar essa linda peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!